Fala, 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 meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Que dia hoje, tá? Até aqui na minha tela para vocês, explicando aqui, vou contextualizar todo o movimento de hoje, mas eu quero que você aprenda aqui antes, quero que você aprenda mais a fundo, muito mais com a gente aqui, todos os dias, aprofundando nesses conceitos aqui de forma muito objetiva. Vou gravar um vídeo explicando o que você vai ter na mentoria junto comigo, todos os conceitos que vão ser abordados. Mas antes, gostaria de te convidar a fazer parte do nosso time. Preencha o formulário aqui na descrição desse vídeo e venha estar junto com a gente, lucrando e o principal de tudo, aprendendo, que isso aqui é o mais importante, beleza? O movimento de hoje foi muito bacana, foi um movimento direcional aí para cima. Tomamos stops? Tomamos dois stops no dia de hoje, porém pegamos duas operações também que foram espetaculares, beleza? Quero te mostrar e vamos adentrar aqui sem mais delongas, tá? O que foi a abertura de hoje? O que a gente tinha aqui? Ontem, na sexta-feira o mercado deixou essa movimentação de queda, porém fez aqui o primeiro movimento de rompimento desse choque. Se o mercado fala na primeira movimentação de choque, valida o que para a gente? Order block na região inferior. Order block inicia esse movimento. Felipe, mas por que você marcou esse order block e não esse order block aqui dessa região aqui, que foi uma região muito embaçada? Eu não quis fazer essa marcação porque eu gosto de pegar sempre o ponto mais extremo para fazer o trade, tá? O ponto mais extremo para fazer a operação, o ponto sempre mais extremo. Dito isso, o mercado deu abertura até nesse ponto aqui, porém a gente não tinha uma região aqui ainda validada, porque era um ponto muito irrelevante, uma vez que não tinha perdido fundo, confirmando uma oportunidade de entrada. Então, a gente acabou pegando essa entrada na compra com alvo até essa região aqui de máxima. Tinha o ponto anterior, que era o alvo de 3 para 1, sim, deu oportunidade? Deu. Porém, o contexto aqui já tinha validado para nós o primeiro ponto. Até falei com o pessoal, ó, a gente tem uma compra aqui, mas nessa região superior, nesse ponto aqui, acreditamos que tinha muita liquidez e a gente efetuou uma venda para tentar estopar os compradores de rompimento. Tinha esse order block, refinamos o order block, efetuamos a entrada, o mercado acabou estopando a gente. Então, uma operação de mais de 3 para 1 e uma operação aqui estopando curto. Vamos colocar português claro, tá? Uma operação de 465 pontos, um stop de 155, que é os parâmetros que a gente acaba utilizando, tá? Essas duas operações, a primeira operação, segunda operação. Terceiro trade, a gente fez a marcação dessa região aqui superior. Porém, o mercado chegou e começou a voltar, a bater e começou a voltar. A gente tinha essa marcação aqui de cima. Quando o mercado começa a voltar, a gente já validou essa região. Por quê? O mercado rompe bolls. Depois do rompimento do bolls, o que o mercado ainda valida para a gente aqui? Uma importante informação, que essa é uma região de, isso mesmo, rally base rally. Validou o rally base rally? Valida a oportunidade de entrada. Na base, a gente tem um conceito claro e muito objetivo para fazer a operação. Porém, hoje a gente acabou entrando aqui nos 50% da mesma forma, stopzinho aqui abaixo, alvo de novo nessa região superior. E aí que entra outro trade, terceiro trade, 465. Terceiro trade do dia, 465. E Felipe, onde que foi a quarta operação que você acabou tomando stop? Foi nessa mesma região aqui. Tínhamos o order block validado, eu cometi o erro de refinar esse order block, tentar diminuir ele aqui, coloquei uma entrada antes, o stop apertadinho aqui acima da máxima. E aí que foi o erro cometido nessa operação, porque eu não prestei atenção, que eu já tinha marcado o order block, deveria somente esperar o mercado tocar lá para validar o meu trade. Vacilei, perdi mais uma operação, mas nada que atrapalhasse o resultado do dia. Um resultado muito bacana aí, dois trades maravilhosamente no game e dois trades no stop, observando sempre o contexto. Observa, o mercado ainda volta aqui nessa região aqui, ó, dentro do parâmetro que a gente utiliza, a gente teria que ter uma oportunidade de entrada aqui nos 50% e não na máxima. O mercado simplesmente tocou na máxima aqui e acelerou. Não tinha muito o que fazer, que a gente não ia perder esse trade, tá? Mas o mercado deu essa belíssima oportunidade e você pode observar que o movimento foi muito rápido. Dando continuidade, você tinha esse order block, faz a marcação, efetua a venda, stop aqui assim, o mercado tem, dá uma
corrigida. Mas Felipe, por que ele parou? O alvo não é sempre o próximo região, esse doji que tá aqui, esse spin, ou a região de fundo aqui que tem seu order block. Por que o mercado não veio? A gente tinha um fair value gap aqui muito forte, o mercado acabou segurando nesse fair value gap. Felipe, se você tivesse dentro desse 3, você ia segurar, o mercado ia acabar te estopando? Muito provavelmente, tá? Se ele não dá o meu alvo de 3 para 1, poderia sim ter tomado o stop e não teria problema algum. Porque o gerenciamento ele está sempre favorável. E estopar fazendo a coisa certa, isso não tem problema algum. Então, mercado dessa oportunidade, acelerou o movimento, rompe topo, rompeu. O que ele valida para você? Order block nessa região inferior. Se validou order block, o mercado te dá a oportunidade, quando retornar, de efetuar uma nova compra, movimentação de continuidade. Tem que ter atenção, tem que ter paciência, tem que ter cautela para fazer esses trades. Às vezes, o mercado demora te dar essas oportunidades. Mas quando te dá, você tem que surfar e tem que aproveitá-las como um todo. Felipe, mas se você, igual você falou, essa compra aqui desse segundo cliente, se você segura essa compra, o certo não era segurar e peguei esse alvo até essa região superior, o famoso zone to zone que você fala lá, sim. Ou, Felipe, mas se você não estava usando essa referência, uma coisa que eu até falei com o pessoal lá, que eles foram me questionaram sobre isso, falei, ó, se a gente estivesse usando essa referência máxima, prêmio, e aqui embaixo do desconto, o certo seria sair neste order block aqui. Não somente nesse, que está muito próximo do 50%. Então não seria essa a saída da operação, seria essa, e a melhor operação de alvo é essa, o famoso zone to zone. Porém, se você observar, quando eu comecei a mostragem aqui desse vídeo, a minha referência utilizada foi esse movimento. Então a saída dessa operação estava plausível neste ponto, porque estava muito próximo um do outro. E para evitar essa correção, a movimentação foi muito boa. Não me arrependo dos trades, tem que estudar mais, a gente tem que estar sempre evoluindo, beleza? Movimentação aqui, o mercado agora está nessa consolidação macro. Você tem esse ponto aqui de muita liquidez aqui. Pontos importantes e interessantes para a gente atentar. Esse cenário aqui que tem esse ponto aqui superior é um order block que já está marcado, esperando uma oportunidade de vender, esperando uma oportunidade de manipular essa região, vim testar esse order block aqui de baixo para a gente dar continuidade a essa movimentação de alta. Tem que ter paciência, tem que ter atenção e cautela para esperar os bons movimentos que o mercado nos dá todos os dias, beleza? Aqui no dólar, a gente tinha uma movimentação, até falei com o pessoal que eu tinha um alvo aqui, né, no vídeo de ontem, falei que o meu alvo estava nessa máxima aqui, com expectativa de uma movimentação de toque dessa região, famoso zone to zone, para dar uma oportunidade vendedora. Então a gente sai de um fundo, vai no topo, sai de um topo, volta no fundo. Felipe, mas o que aconteceu? O que o mercado parou? Por que aconteceu isso? Tal. Calma, vamos lá, vamos fazer a análise aqui do movimento. O mercado rompeu, choque. Se rompe choque, você tem essa região aqui inferior, essa basezinha aqui, uma oportunidade de compra. Segundo a movimentação, o mercado não teve força suficiente para ir no alvo. O mercado capturou liquidez aqui e aproveitou esse fluxo para dar uma movimentação de queda. Então você tem uma primeira oportunidade, mas esse respiro aqui, ao meu ver, não deu oportunidade de entrada, tá? O mercado ainda não tinha perdido o ponto principal, que era esse movimento aqui de choque. Pô, Felipe, mas eu vi aqui que essa base aqui me deu uma oportunidade, eu acabei comprando aqui, o mercado não foi lá no alvo, acabou estopando, tranquilo, paciência. Uma operação boa que eu acabo vendo aqui nessa movimentação seria aqui, nessa marcação desse order block, nessa região aqui. Não tocou exatamente no nosso 50%, que é o nosso ponto mais interessante, mais relevante. Infelizmente, o mercado chegou bem antes e acabou caindo. Eu ficaria de fora, não teria pegado nenhum trade. A única operação, então, plausível no dia de hoje é se você observou essa manipulação e acabou pegando, ou se você fez a marcação aqui e quis tomar risco nessa região aqui, com o stop aqui acima, alvo nesse último fundo que estava sustentando essa movimentação de alta. Um alvo, uma operação muito boa, mas uma operação que não foi do jeito que a gente estava esperando, que não teríamos acionado dentro dos parâmetros que a gente utiliza. Então o que você tem aqui para o pregão de amanhã? A gente não mudou em nada. A gente tem um mercado consolidado, uma expectativa de zone to zone aí, porém, numa oportunidade de comprar sempre que o mercado tocar um order block. Order block a gente tem só nessa região inferior. Order block a gente tem nessa região aqui, que para mim isso tudo aqui é muita liquidez. Se a gente sobe um pouco o tempo gráfico, se a gente começar a observar o tanto de
região que o mercado vai deixando pra gente muita briga aqui, ó, muito pavio, muito indecisão de mercado neste ponto. Então, atenção, cautela, a gente não vai mudar praticamente aqui em nada, né? O nosso choque dessa movimentação vai partir a partir da abertura. Vai partir a partir da abertura. Por quê? Porque se a abertura vier abaixo desse ponto aqui, a gente vai ter um choque nessa região. Se a abertura vir abaixo dessa região, a gente pode ter uma leitura aqui de onda 1, onda 2, onda 3 não rompeu, a gente tem a oportunidade de subir comprado. Mas só vai validar essa região aqui de order block caso o rompimento aconteça deste ponto. Beleza? Atenção, paciência e muito sucesso aí pra gente. Vamos com tudo e bora pro game. Valeu!